Quarto ano. Agora nós vamos para o nosso próximo conteúdo, que é ciências, de acordo com o cronograma que vocês têm. E aí no cronograma tem o assunto de ciências e a gente inicia aqui, que são as páginas 94 e 95. As transformações físicas da matéria. Vocês já viram um vídeo que fala a respeito disso. E aí agora a gente, para frisar melhor, tem um conteúdo e tem uma atividadezinha para vocês responderem. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês acompanharem e compreenderem melhor. Uma transformação física ocorre quando um objeto muda, mas o material de que ele é feito continua sendo o mesmo e não há produção de substâncias novas. Então, entendam que a transformação física é isso, é quando um objeto muda, mas o material de que ele é feito, ele continua sendo aquele mesmo, ou seja, não se produziu coisa nova. A transformação, ela não altera a substância que forma aquele objeto. Aí veja algum exemplo. Tem um exemplo aí, gente, da fabricação do lápis. Vamos começar aqui vendo a ilustração e aí a ilustração vem explicando como é que a gente chega até o lápis. A madeira, ela é serrada e lixada em placas com caneletas. É isso que acontece. Aí os vãos são preenchidos com cola e grafite, que é aquilo que tem, né? Que a gente escreve, é o grafite. Aí outra placa de madeira reveste a inicial. As placas são cortadas e aí forma o lápis. E aí nós temos o lápis pronto. E aí, para concluir, o lápis ele é polido e recebe o acabamento. Então, vejam só. Na fabricação do lápis, a madeira ela é cortada, ela é lixada, ela é furada, mas, apesar disso, ela continua sendo madeira. A mudança de forma, aí foi uma mudança de forma, tá, gente? Ela não alterou a substância que forma a madeira. E agora nós vamos para o outro exemplo aqui. Ao fazer um picolé caseiro, o suco de frutas passa de estado líquido para estado sólido, ou seja, a mudança de estado ela não modifica a substância que forma o suco. E aí já foi uma mudança de estado. No entanto, essa mudança não modificou a substância que formou o suco. E aí nós temos o exemplo, ó, o suco em estado líquido e aí esse suco transformado em picolé, que aí ele já passou para o estado sólido. E aí vamos para o questionamento, para que vocês possam compreender melhor. Leia o texto e responda. O texto diz: Ana deixou seu sorvete alguns minutos ao sol, enquanto brincava com seu irmão. Quando voltou, o sorvete havia derretido. E aí a letra A pergunta: em sua opinião, o que provocou o derretimento do sorvete de Ana? E aí já está dizendo, gente, essa resposta ela é pessoal. É a interpretação de vocês, o que vocês compreendem. E vocês escrevem aí, tá? Letra B. É possível reverter a mudança que ocorre com o sorvete de Ana? Como? Vocês acham que sim ou que não? É possível a gente reverter essa situação? Porque ele derreteu, né? E aí, é possível a gente fazer com que isso volte ao estado que estava antes? Sim, gente? Ou não? Se sim, vocês vão dizer por quê. Se não, vocês vão dizer por quê, tá? E aí, vamos passar aqui para a próxima página, que é a 95. A formação de misturas, como ocorre ao juntar água e açúcar, não modifica as substâncias de que cada material é feito. E aí vocês podem pegar um copo, gente, com água e colocar o açúcar para fazer a experiência, tá? Como tem aí. E aí, continuando aqui, mesmo sem conseguirmos enxergar, o açúcar continua existindo na água. É tanto que se a gente experimentar, a gente vai sentir que a água ficou doce, né? Por quê? Porque houve essa mistura. E aí, o segundo nos pergunta, escreva se a mudança representa uma mudança de forma, como, por exemplo, lá da madeira, ela mudou de forma. Ou ela representa uma mistura, como o exemplo aí da água com açúcar, aí já foi uma mistura. E aí tem o exemplo do azeite. Se a gente adicionar azeite à sopa, aí vocês vão escrever aí onde eu passei aí o borrão, é para vocês colocarem. Adicionar azeite à sopa. Isso foi uma mistura ou foi uma mudança de forma? Cortar a melancia em cubos. Foi uma mistura ou foi uma mudança de forma? A melancia, ela estava lá inteirinha, a gente cortou ela. E aí o que aconteceu? Foi uma mistura ou foi uma mudança de forma? Só isso que vocês vão responder, tá? 3. Leia o texto e responda as questões. Falando sobre essa escultura aí, gente. A arte de Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa é o autor da escultura ao lado, que essa que vocês estão vendo aí, tá? Ele ficou conhecido como Aleijadinho em decorrência das sequelas de uma doença que adquiriu aos 39 anos, ou seja, ele adoeceu e por conta disso, né, como consequência, ele ficou dessa forma, adquiriu essas sequelas e aí ficou conhecido como Aleijadinho.
Aleijadinho viveu no século XVIII, foi um dos maiores escultores brasileiros de sua época. Ele esculpia figuras religiosas em madeira e em pedra-sabão. Seu trabalho pode ser visto até hoje em igrejas e monumentos no município de Ouro Preto, que fica lá em Minas Gerais. Se alguém tiver uma curiosidade, você vai pesquisar e vocês vão saber mais a respeito desse autor, tá? Desse escultor, melhor dizendo. Veja só. Aí pergunta aí o seguinte, gente. Quais materiais são mencionados no texto? Esse texto aí, ele fala de alguns materiais. E aí vocês vão dizer os dois materiais que fala no texto, tá? É a resposta da letra A. E a letra B pergunta: o que causa a transformação do material em escultura? Ou seja, o que é que acontece que ele pega um material, por exemplo, uma madeira, e transforma ela numa escultura? O que é que causa isso? Como é que ele faz? Aí vocês vão explicar com as palavras de vocês. E aí a gente encerra a nossa atividade de ciências, né? Então vocês prestem atenção, respondam bem direitinho, enviem para a Pro e aí depois, no final, a gente vai ter a correção, tá certo?